O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo desses quase 11 anos de existência, que serão completados no próximo dia 8 de março, também conhecido como Dia Internacional da Mulher, sabe que o programa Cidade Real tem por objetivo levar até você informação de utilidade pública do seu total interesse. Sendo assim, temos a oportunidade de tratar na nossa pauta extremamente variada e multidisciplinar assuntos que atendem, sobretudo, o legítimo interesse seu de obter informações. Conhecendo os seus direitos, você saberá cumprir com os seus deveres. Até porque, conforme eu sempre digo, caro contribuinte, você quem paga toda esta conta. Então, minimamente, precisa ter informações esclarecedoras. Nessa vertente, temos a oportunidade e o privilégio de conversar com diversas autoridades municipais, estaduais e federais, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo. Entretanto, por entendermos que aquelas informações privilegiadas que se referem exatamente a Nova Friburgo despertam mais interesse, porque aqui residimos, trabalhamos, moramos e certamente continuaremos o restante da nossa vida, tem destaque especial no programa Cidade Real, porque certamente, mesmo por vezes você não percebendo ou se recusando a entender, interferem na sua rotina. No que se refere às mais diferentes prestações de serviços públicos, por exemplo, no que se refere às legislações que são aprovadas pela Câmara Municipal, nas medidas que são tomadas pelo Poder Executivo, e aí, por vezes, você é tomado de surpresa por entender que talvez aquela determinada situação não refletiria na rotina da cidade. E é exatamente o contrário. Por isso que é fundamental você acompanhar o mandato daqueles que foram eleitos, tendo ou não seu voto. Uma vez sendo eleitos, são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente de todos nós. E sendo assim, cabe ao programa Cidade Real lhe oferecer esta oportunidade imperdível, sem a necessidade de agendamento de reunião, de ofício, de protocolo, de formalidade, de tal maneira que, nesta edição, o faremos de uma forma muitíssimo interessante e imperdível. Estamos, neste momento, tendo a honra de ter a presença da principal autoridade municipal, que certamente levará até você informações inéditas, privilegiadas e, sobretudo, esclarecendo as suas dúvidas. Até porque não basta votar e eleger, tem que acompanhar e fiscalizar. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição imperdível do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de fevereiro de 2019.
É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Ganhe SAF arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. SAF, seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E você, atento e atenta telespectadora, já observou que pelo figurino do apresentador temos aqui um convidado que assim exige tal protocolo, uma vez que se trata de uma importantíssima autoridade municipal que, tenho certeza, muitos querem ouvi-lo, querem ter informações de utilidade pública e, sendo assim, atendendo o nosso convite, comparece em nosso programa o colega engenheiro Renato Pinheiro Bravo, ilustre tricolor, prefeito municipal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honrados com a sua presença. Zuri, o prazer é todo meu de estar aqui no Cidade Real. Você estava falando ali 11 anos, né, de programa, é uma vida, sem dúvida, uma história belíssima. Eu quero aqui antecipadamente já parabenizá-lo por esse sucesso, como você colocou muito bem, muita credibilidade, informalidade e muita inteligência, porque você é uma pessoa que vive a cidade, que compartilha a cidade e que sabe perfeitamente quais são os melhores caminhos da solução dos nossos problemas. Eu é que agradeço, Zuri, agradeço a todos da TV Zoom e agradeço aos telespectadores pelo carinho e pela atenção. E, sobretudo, a população, prefeito. Nós sabemos que, por vezes, pela ausência de informações precisas, objetivas, as questões são mal entendidas, mal interpretadas e surge aí o que, na nossa época de Colégio Anchieta, se chamavam notícias falsas ou boatos. Hoje são as fake news, que é um nome sensacional para a mesma coisa. E por esse motivo, a sua presença aqui, conforme eu disse antes de iniciarmos, tem a poltrona garantida. E quando falo a sua presença, é na figura do prefeito municipal, como também o presidente da Câmara Municipal ou de qualquer outra autoridade que queira vir prestar informações. Então, também a população agradece a sua presença. Eu já tive a oportunidade de antecipar a sua vinda aqui e esteja certo que a audiência está garantida. E aí, prefeito, nós temos uma pauta que eu diria quase que inesgotável. Se não vejamos, poderíamos tratar do orçamento municipal, da reforma administrativa, da valorização do servidor público, dos termos de ajuste de conduta com os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho,
da prestação de serviços públicos na área da educação e da saúde, na concessão de serviços públicos, com destaque especial para o transporte coletivo por ônibus e também por iluminação pública. Também poderíamos abordar o seu recente encontro com o governador de estado, Wilson Witzel, na cidade serrana de Petrópolis, e também, obviamente, as eleições municipais que se aproximam. E coloca um extra pauta, Fluminense Futebol Clube. Ou seja, escolha por onde começamos, especialmente se destacando, obviamente, o pacote de obras que foi devidamente aprovado pela Câmara Municipal recentemente, autorizando o Poder Executivo a utilizar uma verba de 26 milhões de reais, aproximadamente, em diversas obras. Qual é a sua escolha? Fazemos um sorteio? Qual é o seu entendimento? A pauta é sua, Zuri. Agora, eu só queria acrescentar... Acrescente. Que além de todos esses fake news, esses nomes que se dão, na nossa época também tinha a Rádio Corredor. Rádio Corredor. Não é? Exatamente. Em que uma mentira se transformava numa verdade por insistência. Aliás, é uma prática nazista, né? O Goebbels, Exato. Principal comunicador de Hitler, ele dizia muito isso, né? Que uma mentira contada repetidas vezes se transforma numa verdade. E isso é muito perigoso, Zuri. É muito perigoso, porque, independentemente de qual seja a pauta, qual seja o fake, ela mexe com a vida das pessoas, ela mexe com a família das pessoas. Então, eu acho que nós estamos precisando ter um pouco mais de carinho e de respeito, porque as pessoas, às vezes, não todas, logicamente, mas tem algumas pessoas que, às vezes, extrapolam um pouco, né? E ao mentir, ao cometer o erro, ao contar uma mentira, isso faz com que, às vezes, possa acarretar problemas para a série de pessoas, problemas sérios, às vezes, problemas de ordem pessoal, de ordem familiar. Então, é um apelo que eu faço aqui para que a gente possa ter um controle sobre isso, logicamente, porque, na verdade, isso tem que ser controlado na medida em que são mentiras, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos superar esse momento e essa fase. Concordo com você, é um momento muito delicado em que reflete, sobretudo, caro prefeito, a banalização das relações humanas. Exatamente, assim. exatamente. A minha leitura é essa. É a banalização. Qualquer afirmação leviana, equivocada, por vezes maldosa, toma conotação de verdade e atinge de forma assim, avassaladora a quem se destinam. E para que isso seja esclarecido, toma-se muita energia, muito tempo e não se consegue, da mesma forma, retroceder a situação. Por isso, inclusive, o prefeito está aqui. E aí, nesta pauta bastante variada, quase que inesgotável, em que você me concede o privilégio de escolher o primeiro item de pauta, começo tratando com você do recente pacote de obras cujo valor foi aprovado pela Câmara Municipal para que seja devidamente empregado em várias áreas. Inicialmente, lhe pergunto o seguinte: qual a origem desses recursos? Zuri, eu agradeço a você por essa pergunta, porque nós tivemos uma situação que foi a seguinte. Na gestão passada, a Prefeitura se candidatou como única empresa, vamos assim dizer, a participar do leilão da Fabquipu, né? E a Prefeitura ganhou. Ele foi a vencedora, foi a única, e fez uma proposta de um pagamento de 15 milhões à vista, né? Esse leilão aconteceu, a Prefeitura venceu, e aí houve uma série de situações que as pessoas questionaram na Justiça, né? Algumas entidades, algumas associações questionaram na Justiça. Quando eu entrei, a situação era a seguinte: nós tínhamos que recorrer à esfera federal, à segunda instância, no Rio de Janeiro. E nós estávamos aguardando a decisão desse tribunal, o Tribunal do Rio de Janeiro, para saber qual seria o formato que nós teríamos que fazer o pagamento para a Fabquipu. Muito bem.
Nesse momento, Zuri, nós não tínhamos o dinheiro para o pagamento se assim fosse determinado. Por quê? Porque a prefeitura condicionou a venda das ações da Energisa, né, para que fizesse esse pagamento. E aí Papai do Céu foi muito bacana, porque Papai do Céu deu aos técnicos da prefeitura e àqueles que fizeram o leilão das ações, a venda das ações, e estava previsto em torno de 15 a 16 milhões de reais de valor, pegou no boom da valorização das elétricas, das ações das elétricas, do setor elétrico. Estava se falando na privatização de Furnas. Exato. E tudo mais e tal. Foi vendido por 23 milhões. Né? Nós fomos à Ipu, com a concordância da associação, fizemos o levantamento lá e vimos que além dos 15, 16 milhões que teriam que ser pagos, porque também teria um reajuste, né? Nós teríamos que fazer obras na fábrica. Além disso, na fábrica já existem mais de 20 empresas que lá têm o seu negócio, que desenvolvem geração de empregos. Compartilham um condomínio. Compartilham um condomínio. Muito bem. Veio a decisão do Rio de Janeiro dizendo que a família Cury era vencedora e que seria dado de volta a eles o direito de administrar aquele patrimônio. Muito bem. Primeira coisa, o que a família Cury está pensando? O representante da família Cury, nós conversamos com eles, e eles disseram que nós queremos fazer na Ipu o mesmo modelo da fábrica de rendas ARP, que é o modelo de recuperação dos galpões e aluguel para a indústria, para o comércio, para prestadores de serviços, para restaurantes, para colégios. Depósitos. Um sucesso. A fábrica de rendas ARP é um sucesso. Sem dúvida. Inclusive, eu queria aqui anunciar em primeiríssima mão, por favor. Antes de eu chegar aqui, antes de eu entrar aqui, eu recebi uma ligação aqui na entrada da Zoom, do Sebastião e do Roberto, da Caçula, que é uma loja de artesanato, e que eles assinaram agora com a Rendas ARP e vão fazer a abertura de uma loja de 2.000 metros quadrados aqui na Rendas ARP. Muito bom. Com geração de 100 empregos. Está prevista a abertura e a inauguração para agosto, que é, sem dúvida nenhuma, uma notícia espetacular, porque traz a caçula para Friburgo e, além disso, gera muito emprego e valoriza aqui e facilita aqui para o artesão e o artesanato de Nova Friburgo, já que a caçula é uma das maiores vendedoras de matéria-prima para o artesanato. Exatamente. Que é gerador de emprego também. Voltando à questão da Ipu. Quando nós, então, tivemos essa decisão e os representantes da família Cury disseram o seguinte: o nosso interesse é de fazer a mesma coisa da Rendas ARP, ou seja, valorizar o espaço, investir no espaço, nós começamos então a pensar se seria justo nós continuarmos com a empreitada de tentarmos recorrer na Justiça, o que poderia ir ao Supremo Tribunal, e aí nós teríamos aí um prazo muito grande... Indefinido, eu diria. ...de decisão, né? Puxa vida, o que nós precisamos de obras aí? Fizemos uma pesquisa simples, no sentido de saber da população, vimos imediatamente que a estação de integração é a prioridade na obra da população, porque ali a população precisa ter mais conforto, né? E para fazer mais conforto, nós vamos fazer as duas coberturas laterais da rodoviária e vamos reorganizar todo o entorno da rodoviária, né? Inclusive, eu vi que na sua pauta também, depois, se você quiser, nós podemos falar, mas em primeiríssima mão também eu queria te dar... Zuri, novamente. Sensacional. Tchan, 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 tchan. Atenção! Que é o seguinte, nós vamos fazer a audiência pública do transporte coletivo dia 20 de março e dia 27 nós estamos publicando um edital para a licitação do transporte coletivo. Depois, se você quiser, a gente pode estar detalhando mais as situações que estão envolvendo esse edital. Voltando à questão da fábrica Ipu, nós então, Zuri, vimos que essa obra da rodoviária era muito importante. Vimos que aquela obra que estava parada do Somando Forças no hospital, que são 2 pavimentos, você chega no hospital, a primeira coisa que você vê é aquele prédio parado. Exato. Aquela obra parada, porque o dinheiro do Somando Forças acabou e, consequentemente, ficou faltando ali terminar aquela obra. Essa obra, Zuri, já está licitada. Ela já está licitada, a vencedora é uma empresa de Friburgo, é a Frienge, né?
e nós já tivemos a primeira reunião, depois que a Câmara votou a autorização, nós já tivemos a primeira reunião com os diretores da Frienge e nós iniciaremos a obra logo após o Carnaval, que é uma obra que vai triplicar o número de UTIs ali, para que a gente possa ter uma maior condição de atendimento da população, a melhor condição de atendimento da população. É uma obra muito importante, é um prédio novo, é uma obra nova, isso vai desafogar, inclusive, para que nós possamos ir melhorando os outros espaços do Raul, que é um prédio que tem quase 90 anos de idade. Exatamente. E ali, Zuri, nesse prédio nós já fizemos a obra da lavanderia, está finalizando, a obra da recepção e a obra da cozinha, que também fomos nós que fizemos a recuperação da cozinha. E ali tem muitos, como foi feito ao longo dos anos, tem muito puxadinho aqui, um puxadinho ali, então você tem que ir fazendo de uma maneira que ele possa ser resolvido passo a passo, até porque uma obra no hospital, você não pode pegar e fazer a obra como um todo. Nesse caso desse anexo, pode sim, porque lá não tem nenhum serviço sendo prestado. É uma obra nova, vamos assim dizer. Além disso, Zuri, nós vamos fazer 2 pontes no acesso ao Conselheiro Paulino. Os dois ali na Avenida Brasil, um em frente à UPA, à FAOL, né? E o outro em frente à Subprefeitura de Conselheiro Paulino. Por quê? Porque ali no Prado nós vamos fazer com que essa ponte atual ela seja só de entrada e essa nova ponte seja de saída, criando uma melhoria no fluxo, mais rapidez ali no fluxo. Além disso, a outra ponte, ao lado da subestação da Energisa, em frente à FAOL, em frente à UPA ali, nós vamos criar uma condição para quem vem de Rio Grandina, São Jorge, opte por ali, para que também desafogue um pouco a ponte do Prado, melhorando o fluxo de transporte ali. E aquele trecho entre a subestação e o Prado, como a gente chama, né, Zuri? Exato. Ali na subprefeitura, nós vamos fazer uma ligação, porque aquela ponte que tem também para ser feita no Córrego Dantas, desembocando no Bengalas, aquela ponte já foi licitada e foi, inclusive, pauta minha com o governador Wilson. Inclusive, a empresa que ganhou a licitação foi a Premag, né? E ela já tem lá, inclusive, a estrutura previamente montada e apenas a autorização do empenho para que ele possa finalizar. Feito isso, nós vamos fazer o asfaltamento desse trecho, porque aí nós ligamos ali esse percurso, criando mais uma via alternativa. Esse estudo, Zuri, foi todo feito pela equipe da Prefeitura, da SMOMO, foi desenvolvida pelo projeto do Escritório de Projetos nosso, a quem eu quero aqui aproveitar e agradecer a equipe da Prefeitura pela dedicação, pelo carinho, pela competência. Aliás, todos esses projetos foram desenvolvidos pela equipe do Escritório de Projetos, Secretaria de Obras e SMOMO. Isso é muito importante, Zuri. Por exemplo, nessa questão da licitação do transporte coletivo, nós economizamos 1.700.000, porque todo o levantamento, todos os dados foram feitos pela equipe da Prefeitura. Não foi preciso contratar ninguém de fora para isso. Dentro do processo de valorização dos servidores, de incentivo aos servidores, da criação da escola de servidores e tudo mais. Muito bem. Nesse período, Zuri, dentro desse calendário, quando foi feita a venda, ela foi, como eu disse, ela foi em valor de 23 milhões. Esse dinheiro está guardado nos cofres da Prefeitura, quer dizer, ele está aplicado, e ele já rendeu e hoje tem 25.861.000 reais, em torno de 26 milhões, o que deve acontecer para 26 milhões quando chegar próximo. Certamente. Tivemos também, Zuri, nós queremos fazer com que haja uma melhor integração da população com as praças. Em Olaria, nós temos lá a Praça 1º de Maio, que é uma praça gostosa, pequenininha, mas nós entendemos que Olaria precisa de um espaço maior para as famílias brincarem, para ter apresentação musical, entendeu? Para fazer com que haja uma integração da população ali com uma nova praça. E aí, Zuri, nós temos o terreno da antiga Altran, que é um terreno da Prefeitura, e nós então decidimos que ali vamos fazer uma praça para atender o bairro de Olaria, né? Essa praça é uma praça que vai ser central e que vai ter todos os ingredientes que uma praça pede, mas principalmente visando essa questão
da família estar presente, das crianças terem lugar para brincar, né, com joguinhos, com brincadeiras e tudo mais. Parque de diversão. Com parquinho de diversão, né? Além disso, Zuri, nós também tomamos a decisão de desapropriarmos o último dos moicanos, se a gente pode assim chamar, que é o terreno que tem ali na Praça do Suspiro, entre o Tiro de Guerra e a General Osório, né? E ali naquele local ali a gente pretende estender a Praça do Suspiro, porque a Praça do Suspiro ela é muito frequentada hoje por friburguenses e por turistas. Certamente. E além disso também nós incorporaríamos ao patrimônio do município um terreno de um valor muito alto, porque ele é único, é o último. E aí convém destacar que nos últimos, no governo da doutora Saudade, no governo do doutor Heródoto, no governo do Rogério, todos fizeram a desapropriação daquele terreno, mas não efetivaram o pagamento. Então já é uma coisa também que eu diria para você natural dentro desse modelo que a gente está querendo criar de novas praças. Além disso, pegando essa questão da sustentabilidade, dos novos modelos de transporte, nós resolvemos então também fazer a ciclovia entre o Trevo de Duas Pedras e a Igreja dos Alemães, que é um trecho central da cidade, que vai facilitar, e também, Zuri, sinalizarmos o trecho de Conselheiro Paulino até Duas Pedras, porque ali você já tem uma faixa compartilhada, né? É uma faixa compartilhada, tem muita gente que já faz as suas caminhadas ali, muita gente que já vem de bicicleta e tal. Ficando no eixo principal, o trecho vamos dizer, da Igreja dos Alemães até Olaria e, consequentemente, ao Cônego, né? Esse trecho seria num segundo momento. Então, eu acho que a ciclovia, Zuri, é, sem dúvida nenhuma, um grande ganho de qualidade, até porque nós que morávamos em Conselheiro e que nós passávamos ali quando vínhamos estudar, nós víamos ali na Indaço, exatamente, na Aga, aqueles bicicletários enormes, né? Quem sabe, o friburguense tem... Na Usabra. E você veja só, Zuri, naquela ocasião havia muitas bicicletas e provavelmente com mais saúde, porque as pessoas também não deixam de ser um exercício completo, né, você andar de bicicleta. E é, sem dúvida nenhuma, o que o mundo está pedindo hoje em dia. Né, agora, Zuri? Renato, eu lhe pergunto o seguinte, para que fique bem claro. Esse recurso, ele pode ser aplicado integralmente nessas obras ou existem algumas reservas rubricadas para que sejam aplicadas, por exemplo, nas áreas de saúde e educação? Não, Zuri, nesse caso nós optamos em fazer esses projetos previamente estabelecidos. Uma parte também desse recurso, Zuri, ele será aplicado na recuperação asfáltica, né? Nós conseguimos licitar, foi sexta-feira passada agora, licitamos R$8 milhões para a camada asfáltica e vamos também ter mais recursos provenientes desse dinheiro para a recuperação de bairros, que é um projeto que nós temos desde o início do governo. Nós temos a nossa usina de asfalto, inclusive eu coloquei essa usina à disposição do governador, se ele quiser fazer uma parceria conosco e que envolva também os municípios vizinhos, também nós estamos abertos, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu trabalho, cada um sendo responsável por sua parte. O governador achou a ideia muito boa, muito interessante, e estamos agora esperando o retorno dele com relação a essas demandas. E além disso, Zuri, partimos também do princípio de que nós temos que fazer com que haja, porque quando eu invisto na ciclovia, Zuri, eu estou investindo em saúde. Quando eu invisto na praça, eu estou investindo em saúde, porque há uma convivência, as pessoas se falam, as pessoas se curtem, e as pessoas vão fazer as brincadeiras com as crianças. E também nós vamos reformar as quadras principais da cidade, né? Alguns ginásios nós vamos cobrir, vamos fazer a cobertura, e outros já estão cobertos, vão fazer a parte hidráulica, elétrica, recuperação da quadra e tal, que também não deixa de ser um investimento em saúde. Porque, à medida que você envolve e investe no esporte, você está investindo em qualidade de vida, consequentemente, nós estamos diminuindo a fila dos hospitais e dos postos de saúde, né? Agora, teremos tempo hábil para que todas essas obras
sejam devidamente executadas ainda no que lhe resta do seu mandato, considerando-se que temos uma fase preliminar das licitações. Isso mesmo. No Osuri, nós já temos um memorial descritivo de todas essas obras, nós temos as planilhas todas prontas, já temos 4 termos de referência, porque paralelamente à questão da aprovação e autorização da Câmara, Osuri, nós começamos a desenvolver todo o processo legal, né? Então nós temos certeza que nós vamos conseguir fazer com que de fato aconteça. São obras importantes para a cidade e considerando também, Zuri, que a indústria da construção civil, ela é a maior geradora de empregos. Certamente. E aí, Zuri, eu tive fazendo consultas, sem considerar, por exemplo, Niterói e Maricá, que são 2 municípios que recebem só de royalties 1,2 bilhões de reais cada um. Os outros municípios do estado, nenhum tem um pacote de investimento como esse. E nós estamos falando de obras de lazer, de esporte, de cultura, estamos fazendo de saúde, de infraestrutura, né? Então, de transporte, de mobilidade, né? Então, Zuri, eu acho que é um pacote muito interessante para a cidade, né? Independentemente, Zuri, que eu esteja como prefeito, independentemente quem seja o político A, B ou C, essa é uma obra para a cidade, né? Eu acho que nós temos que ter esse pensamento e essa visão. Vai gerar empregos, vai trazer benefícios para a cidade, vai fazer com que nós tenhamos melhor qualidade de vida, né? As obras foram escolhidas, Uri, com um pensamento, com uma análise e, logicamente, ouvindo a população, né? Você deve até ter visto vários vídeos nossos em que a população participou ativamente, manifestando e até com um grau de desconfiança, conforme essa pergunta que você me fez. Mas eu tenho certeza, Zuri, que a qualidade técnica dos funcionários da prefeitura, com o dinheiro em caixa, né, que a gente tem esse recurso, e com a possibilidade de melhoria da cidade, nós vamos ter muita força, muita determinação para que elas aconteçam o mais rapidamente possível, e eu estou levando fé, porque a maior obra de todas é a do hospital, que a previsão é entre 8 e 10 meses. Mas eu vou ficar no pé, Zuri, vou ficar em cima, já falei para o Aurélio, para o Mário, vou ficar em cima ali para que a gente possa ter essa obra o mais rapidamente possível. E, logicamente, Zuri, nós vamos fazer as licitações de uma forma transparente, porque ninguém melhor do que nós queremos que as empresas de qualidade ganhem essas licitações, porque com qualidade, com empresas sérias, os prazos são cumpridos, as medições serão vistas absolutamente a rigor, e aí nós teremos condições de fazer com que elas se concretizem. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com esta entrevista de utilidade pública, em que Sua Excelência, o Prefeito Municipal, Engenheiro Renato Pinheiro Bravo, comparece, prestando informações do seu interesse. E já temos firmado com a sua assessoria de comunicação, que é brilhantemente coordenada pelo jornalista Fernando Moraes. Quem não se lembra de Fernando Moraes nas inserções absolutamente inesquecíveis que ele fazia naquelas edições do RJ Inter TV? Pois é, Fernando Moraes está colocando toda a sua competência a serviço do Poder Executivo e com isso certamente já conquistei o seu coração diante desses elogios. E firmamos uma agenda para 2 edições consecutivas, brevemente, que anunciarei ainda nesta edição. Muito bem, Jussara, nossa repórter cinematográfica, promovendo show de imagens. Depois do intervalo, continuaremos tratando de alguns itens polêmicos de pauta. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano.
Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Bermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Bermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Bermar, especialista em sonhar com você. O melhor de volta às aulas é comprar o material escolar na Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca. Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco, volta às aulas com estilo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira na TV Zoom, como também na Rádio Conselheiro FM. Uma vez que este mesmo programa está sendo reapresentado às 20 horas da terça-feira e às 11 horas da manhã dos domingos na Rádio Conselheiro FM, na íntegra, de modo a levar para o 6º distrito, que certamente tem um carinho especial do senhor prefeito, uma vez que tem raízes naquele distrito, para que toda a população daquela área e adjacências também possa ter acesso ao conteúdo de utilidade pública, consolidando uma parceria muito bem concebida entre dois veículos de comunicação muitíssimo importantes, TV Zoom e Rádio Conselheiro. E mais, você pode também acompanhar os programas da Rádio Conselheiro pelo site radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da emissora disponível no Google Play, como também da TV Zoom. E aí você assiste a qualquer momento, da melhor forma, onde estiver, desde que, obviamente, você tenha sinal de internet. É uma forma inteligente de começar a acompanhar e ter conhecimento de conteúdo. Sendo assim, prefeito, dando sequência à nossa conversa informal, outro assunto que tem despertado bastante indagação é justamente a prestação de serviços para manutenção da iluminação pública, que a administração entendeu, num primeiro momento, fazer a licitação para a locação de veículos de tal maneira a atender este passivo, uma vez que existem muitas ruas escuras, sem iluminação e, evidentemente, iluminação significa, entre outras possibilidades, segurança. Como está sendo previsto o início desses trabalhos e qual a previsão para que sejam executados? Se você me permite, Zuri, Permito. Só fazendo um pequeno e rápido retrospecto, nós, na verdade, nós herdamos um processo de licitação e que nesse processo nós tivemos a indagação de 38 pedidos de resposta do Tribunal de Contas do Estado. Nós respondemos a todas e o processo, mesmo assim, ficou com 3 pendências. Esse processo da gestão anterior. 38 pedidos de respostas. Por exemplo, o tribunal gostaria de saber sobre quantitativo de lâmpadas trocadas no período anterior a mim. Nós não tínhamos essa informação. Não tem essa informação. Entendeu? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, nós então demos sequência a esse processo, fizemos um emergencial, esse emergencial esgotou, nós então tomamos a liberdade de fazermos o seguinte, de abrirmos um outro processo de licitação. Com isso, Zuri, atrasou todo esse mecanismo, todo esse formato de fazer nova licitação.
Então, nós tomamos agora 3 iniciativas. Primeiro, a contratação, compra de lâmpada dos produtos para fazer materiais para fazer as trocas. Sim. E, além disso, também o aluguel de caminhões para que possa fazer as trocas. Nós temos 2 eletricistas na prefeitura, contratamos mais um eletricista para que eles possam fazer o serviço junto com a equipe como um todo. Abrimos também, Zuri, uma nova licitação para fazermos a iluminação pública. Essa licitação já tem o termo de referência, esse edital vai para a rua ainda no mês de março. Isso não inviabiliza uma coisa não inviabiliza a outra. O que nós queremos é o seguinte, porque esse serviço de troca, ele é um serviço temporário, né? E nós queremos fazer essa licitação para que ele seja mais a longo prazo. Então, nós estamos com esse processo encaminhado. Os serviços esses de contratação do caminhão e de compra de material já se iniciou. Nós temos hoje em torno de 1.200 pontos para troca. Nós vamos conseguir colocar em dia isso no prazo de 30 dias, né? Com toda a segurança, com todo um trabalho bem feito, bem organizado. Mas a grande novidade, Zuri, é o PMI. O PMI que nós estamos divulgando agora, semana que vem, porque o PMI vai nos dar a condição de abrirmos um processo para uma PPP. Porque, na verdade, Zuri... Traduz as siglas, por favor, prefeito. O PMI, na verdade, é um estudo técnico que ele é feito pelas empresas que se interessam em fazer a PPP, que é a parceria público-privada. Exato. Né? É logicamente que isso é que define o prazo, os valores, essa coisa toda. Essa PMI, eu acredito que possa ser feita em 6 meses. Né? E a PPP, na medida em que houver empresas interessadas, ela pode imediatamente ser colocada em prática. Qual é a grande vantagem disso? É porque nós não vamos ficar só na troca de lâmpadas, na troca lá queimou a lâmpada, trocou a lâmpada e tal. Não. Nós vamos fazer um trabalho para a recuperação de todo o parque de postes, de posteamento, etc. Um estudo geral do sistema. Porque o sistema nosso em Nova Friburgo, Zuri, ele é muito atrasado. Ele é muito ruim, ele é muito fraco. Ele é muito, eu diria para você que ele é dinossauro Rex. Dinossauro Rex. Dinossauro Rex, é a minha opinião. E isso ouvindo também... Quase que Jurássico. Quase que Jurássico. Por quê? Porque a gente tem hoje uma série de cidades, principalmente no interior de São Paulo, que já evoluíram muito para o modelo de ser um modelo absolutamente autogestão, que é um modelo muito prático, que identifica. Por exemplo, hoje nós temos uma série de lâmpadas que se queimam porque ficam acesas durante o dia. Exato. Isso não é culpa da prefeitura, isso é culpa do sistema, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos contar aí com a parceria também da Energisa. Muitas pessoas também me perguntam, a Energisa, ela é uma concessionária federal, ao contrário, por exemplo, da Águas e da EBMA, que são concessionárias, e da FAOL, que são concessionárias municipais. A Energisa é uma concessionária federal. Então, por exemplo, esses postes que essa fiação que você tem, nós fizemos inclusive uma reunião com o pessoal da Oi, da Vivo, da TIM, das empresas de internet, né, Gigalink, Freenet, TV a cabo e tal. Por quê? Porque todos esses pagam a Energisa um valor para a utilização do poste. Sem dúvida. Então, é responsabilidade da Energisa dar a condição e fazer a limpeza daquela fiação. É a mesma coisa, Zuri, eu vou te alugar um imóvel, eu tenho que te dar o imóvel de acordo com as características que o contrato exige. Sem dúvida. Eu tenho que estar pronto. Então, eu já levei isso ao conhecimento do presidente da Energisa, já aconteceram 3 reuniões com todas as equipes, inclusive com a presença da Energisa, para que a gente possa chegar a um acordo e fazer com que melhore esse sistema. Eu acho que a Energisa pode, inclusive, a prefeitura paga por poste. Nós pagamos por poste, entendeu? E hoje são cerca de 12 mil postes, se não me falha a memória, não sei se é mais ou menos, mas a última vez que eu levei dados que eu levantei eram 12 mil postes. Então, eu penso o seguinte, eu acho, Zuri, que a palavrinha mágica para esse momento que a gente está vivendo no Brasil, no estado do Rio, na nossa cidade, e você deixou isso muito claro aqui na sua apresentação do programa, quando você diz, nós moramos no município, né? Então, na verdade, hoje há uma definição do Supremo Tribunal Federal que o poste é federal.
quando, na verdade, o porte está no solo municipal. No solo municipal, obviamente. Então, há uma incoerência com relação a isso. Uma controvérsia. Com certeza, com certeza. Então, Zuri, eu acho que a parceria efetiva é que vai fazer com que a gente possa estar avançando nesses modelos. E para que o telespectador entenda, então, nesse primeiro momento, monta-se uma equipe... Já está montada. Na própria prefeitura. Isso. Que com a alocação dos equipamentos e caminhões começa um trabalho, eu diria, emergencial. Já começou. Já começou. Ele não é emergencial. Ele foi licitado os caminhões e foi feito também a licitação para a compra das lâmpadas e dos materiais, né? Só que aí, Zuri, é para o caminhão, para o motorista e para o material. Diferente da licitação que nós estamos fazendo, que é para o conjunto como um todo, né? É um conjunto como um todo. É fazer com que uma empresa possa estar apta a fazer o trabalho de iluminação pública no município, conforme manda e determina o edital, né? E o terceiro ponto, que é a PMI, que é um estudo e uma análise previamente de uma empresa, ou duas, ou três, quantas quiserem, para fazer, quanto mais melhor, para fazer todo esse levantamento e aí sim definirmos qual é a melhor proposta de PPP para que a gente possa mudar o parque, mudar a estrutura. Nós estamos agora, Zuri, apagando incêndio. Apagando incêndio. Por isso que eu me referi ao aspecto emergencial técnico. Isso. De tratar de imediato para sanar esses 1.200 pontos de iluminação que estão apagados e, paralelamente, segue o processo para licitação de uma empresa que vai, aí sim, ter um período, inclusive, de execução de serviço maior. E o que é o detalhe é o seguinte, nesse caso nós temos o primeiro momento do caminhão e do equipamento, o segundo momento de uma empresa licitada, o terceiro momento, se a PPP vingar, automaticamente essa empresa da PPP assume o serviço de iluminação. Entendeu? É uma ordem natural, a lei define assim, né? E nós temos aqui na cidade uma excelente lei de PPP, uma lei que foi aprovada na gestão anterior, que ela é de muita qualidade. Renato, ainda nesse quesito, que é um termo ótimo, das concessões, uma que recentemente tomou, eu diria, as páginas e as telas das redes sociais e dos veículos de comunicação foi a que se refere à concessão do transporte coletivo por ônibus em Nova Friburgo. E você, de maneira inédita, privilegiando inclusive o programa Cidade Real, anuncia que no dia 20 de março teremos uma audiência pública e no dia 27 de março teremos, então, o lançamento do edital de licitação. Esse assunto por si só justificaria um programa exclusivo para tratar dos pormenores, porque são complexos. Mas, concordo, de maneira assim objetiva, de que maneira que isto está sendo tramitado e cuidado pelo Poder Executivo? Zuri, quando eu assumi a prefeitura, a FAO estava numa situação muito difícil. Não tinha manutenção de nada, não tinha troca de pneu, não tinha nada. A FAO, como se diz na linguagem popular, tinha quebrado. E isso me preocupou muito. Tanto é que nós tivemos várias reuniões na época com os diretores e proprietários, que eram do Grupo Real. Exato. E, na verdade, Zuri, eu fiquei sabendo por terceiros que a FAO tinha sido vendida. Por terceiros? Por terceiros, né? E aí me preocupou muito, porque quem é que comprou? Como é que foi isso, né? Porque a gente tem que dar a autorização para o negócio ser feito. E aí me causou muita surpresa positiva pela empresa que eles investiram na aquisição de novos equipamentos. Se não me falha a memória, entre ônibus grandes e pequenos, são 60 equipamentos novos, com GPS, enfim, equipamentos modernos e tal. Nós tivemos, inclusive, lá, quando da apresentação, e me pareceu, assim, um grupo muito sério, muito determinado. E aí, Zuri, isso tudo foi atrasando o processo de fazermos o processo de licitação, né? É lógico que eu queria fazer isso o mais rapidamente possível, né? Mas, infelizmente, não foi possível em função desse atraso que houve com relação à recuperação da FAO, vamos assim dizer. Porque, na verdade, havia um grupo que estava querendo sair, que estava numa situação complicada. Eu estava vendo a hora que eu ia ter que fazer
a inserir a prefeitura na administração da FAO. O encampamento. Que seria uma loucura. Certamente. A meu ver, seria uma loucura. Certamente. Mas me preocupou demais. Foi um assunto que realmente nos deixou muito preocupados. Bom, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo, Zuri, porque aí a prefeitura também ela tem que ter recursos para fazer, por exemplo, uma contratação de uma empresa, ou de uma FGV, ou de uma PUC, ou de uma UF, para fazer um trabalho como esse, ele fica entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Nós resolvemos fazer com a nossa equipe, e foi feito um trabalho maravilhoso. Agora, Zuri, nas informações que nós tivemos, das pessoas sugerindo através da rede social, nós tivemos em torno de 400 sugestões, que sugestões variadas, indo de uma senhora que falava que o sonho dela era dirigir um ônibus, né? Sensacional. Sensacional. Até de dicas maravilhosas, como, por exemplo, nós criamos as unidades circulares, as linhas circulares em Olaria e em Conselheiro, porque são os 2 bairros mais populosos. E aí nós precisamos fazer com que haja uma circulação maior dentro do próprio bairro e dentro do próprio distrito de Conselheiro, né? E isso nós colocamos na pauta. E temos algumas sugestões de incrementar e ampliar essas linhas também. Além disso também, Zuri, muito importante, Zuri, uma coisa que você acompanha há muitos anos, que é a questão dos lotes. Nós sempre tivemos 3 lotes. Exato. E dos 3 lotes, 2 eram licitados e a empresa... acabava sendo absorvido pela empresa vencedora. E ela dizia o seguinte, não, eu vou ajudar. Não, não é isso que nós queremos um trabalho profissional, né? Então nós transformamos, Uri, em 2 lotes, que estão muito bem distribuídos, estão muito bem equilibrados. Vocês têm linhas que são boas, você tem linhas que são mais ou menos, linhas que são deficitárias, mas que faz parte do pacote, né? Então, nós vamos estar respondendo a todas essas quase 400 indagações e vamos fazer a audiência pública no dia 20 para sabermos mais informações, mais detalhes, porque nós não somos contra a audiência pública, Zuri. Muito pelo contrário, nós entendemos que é a forma legal e participativa. Só que, por exemplo, no caso do recurso dos quase 26 milhões de reais, a gente já tinha feito uma prévia. E ali era uma questão autorizativa. A Câmara ela não precisava dizer o que eu ia fazer com o dinheiro, ela precisava apenas autorizar a que fosse feito o remanejamento, conforme na própria lei que foi encaminhada ficou definido. Então, Zuri, nós estamos assim muito esperançosos de fazermos um trabalho muito bom na questão da licitação do técnico. Técnico, absolutamente técnico. Nada, você sabe que na administração pública você tem campos políticos, você tem campos técnicos e você tem campos técnicos e políticos. Esse é um campo técnico. Essencialmente técnico. Absolutamente técnico. Até porque, Zuri, é importante eu dizer aqui para a população que não existe passagem de graça. Sem dúvida. Alguém paga. Não existe almoço de graça. Amigo. Não existe. Mesmo que custe R$1, alguém paga a conta. Alguém pagando. Então é muito importante. Perfeito, Renato. Esse estudo foi feito com muita qualidade, com muito pé no chão, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Renato, ainda privilegiando a nossa pauta, até porque você retornará. Com certeza, com prazer. Já temos aqui uma... E já retorno com o Fluminense campeão carioca. Fernando não gosta muito de ouvir isso, não. Sensacional, amigo. Caso isso aconteça, eu abrirei o programa trajando uma camisa do Fluminense Futebol Clube. Ótimo. E faço essa promessa porque isso é pouco provável de acontecer. Renato, nós estamos começando a caminhar para a reta final desse programa extremamente interessante, mas também queremos ouvi-lo em relação a uma situação muito delicada, muito sensível e que afeta, sobretudo, as pessoas que buscam atendimento médico nas unidades públicas de saúde. Até porque, conforme eu digo, amigo, quem tem dor tem pressa. Qual é a atual situação de administração da unidade de pronto atendimento em Conselheiro Paulino? Ô Zuri, a UPA de Conselheiro é considerada como uma das melhores do estado do Rio de Janeiro. Uma das melhores? Uma das melhores. Uma das melhores. Isso feito por avaliadores e avaliações do próprio governo do estado, que tem... Porque ali, Zuri, é uma UPA que ela é governo federal, governo estadual e governo municipal. Tripartite. Tripartite. Sendo que nessa divisão,
há mais de 2 anos, a prefeitura paga a parte referente ao Estado. Então, o município paga dobrado. Paga dobrado. Nós estamos em dia com o pagamento. Fizemos, inclusive, um questionamento junto à OS, a UNIR, a questão do pagamento dos impostos, e eles apresentaram agora uma relação, uma programação de renegociação de dívida. Então, nós estamos com tudo em dia, estamos fazendo reuniões, até porque, Zuri, nós vamos ter em abril uma nova licitação para uma OS lá, já autorizada, inclusive, pela Câmara Municipal de Vereadores, né? Então, ali, Zuri, é um ponto que eu digo a você que está muito bom. Pode melhorar? Sempre pode, mas a qualidade técnica ali tem sido muito boa, tem sido muito elogiado, os serviços têm sido muito a contento, né? Qual é o valor do montante da dívida do Estado para com a Prefeitura Municipal no que se refere à responsabilidade estadual? Em torno de 20 milhões de reais. 20 milhões? 20 Ou milhões. seja, poderíamos ter um outro pacote de obras no município. Ou então investirmos 20 milhões a mais na saúde, entendeu? Então é uma situação que eu levei também ao governador, mostrei para ele, não é culpa do governador, isso já vem de gestões anteriores, né? Infelizmente aconteceu, mas nós estamos com muita esperança que nós vamos conseguir, junto ao governador Wilson, essa solução. Até porque, Renato, eu lhe disse aqui antes do início do programa que a esperança é a última que morre e infeliz o genro cuja esposa se chama Esperança, com todo respeito às sogras. Até porque tive mais de uma. E aí, amigo, descontraindo, queremos rapidamente as suas considerações acerca das relações entre os poderes executivo e legislativo municipal. Por vezes isso não fica bem compreendido, não fica bem entendido, a bancada de governo talvez não saiba esclarecer exatamente essa relação, mas na condição de chefe do poder executivo, qual a relação que tem sido mantida com o poder legislativo? Zuri, meu avô foi vereador por 5 mandatos, vovô Lafayette, foi presidente da Câmara, inclusive. Exatamente. Né? Papai foi vice-prefeito, né? Eu fui vereador de 2 mandatos, um mandato de 6, um mandato de 4. Eu sei da importância de um vereador. O que o vereador é cobrado no seu dia a dia, junto à sua população, junto à sua comunidade, junto aos seus eleitores. Então, eu tenho um respeito muito grande pela Câmara Municipal. A minha relação com a Câmara é uma relação respeitosa em todos os aspectos. Eu nunca vou chegar ou impor qualquer situação à Câmara de Vereadores, porque nós temos que ter respeito e separarmos o poder legislativo do poder executivo. Entanto, é verdade que as nossas mensagens elas têm sido aprovadas por uma ampla maioria. Porque os projetos que nós mandamos, Uri, são projetos que beneficiam a população, que trazem benefício à população. A minha relação com o presidente da Câmara, o Alexandre Cruz, é excelente. Alexandre é um jovem político, uma pessoa muito querida, uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, é uma pessoa que eu gosto muito, assim como eu gosto de todos os vereadores. Tem alguns vereadores de oposição que às vezes extrapolam na crítica e tal. E que me incomoda. Eu vou te falar de todo o coração. Em nome de Jesus, falando sério, eu os perdoo. Por quê? Porque eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, Zuri, a gente tem que ter o equilíbrio nesse momento. E mais, Renato, respeito ao exercício do cargo. Exato. Existe um rito a ser cumprido e obedecido. Que haja oposição, que haja o contraditório, que é saudável, incomoda, mas é democrático, certamente, e tem que assim acontecer para que o sistema, inclusive, se renove. Agora, me incomoda determinadas manifestações que beiram ao desrespeito, à agressão verbal, à calúnia. Não cabe, desaprovo totalmente, garantindo o direito desses vereadores de se manifestarem de maneira contrária ao poder executivo ou a determinado grupo político. Isso sempre acontecerá e, não obstante, tivemos profundas mudanças no sistema político brasileiro. Mas o que me incomoda é a falta de respeito, é a falta de decoro parlamentar em algumas manifestações. Prossiga.
Não, então o que eu estava ali desenvolvendo o raciocínio, Zuri, eu acho que nós temos que ter respeito aos poderes, você colocou muito bem essa questão de respeitar o outro, discordando, né? Eu acho que nós políticos temos que entender o momento político, a classe política está muito desgastada. Certamente. Então, na verdade, nós temos que construir um novo cenário, um cenário que realmente possa ter a valorização da boa política, a valorização do serviço, como, por exemplo, esses projetos das obras, né? Votar contra esses projetos é uma coisa assim que eu, às vezes, fico pensando, meu Deus, por que votaram contra? Se for obras que beneficiam a cidade, que beneficiam a população da cidade, né? Então tem horas que a gente fica assim realmente muito preocupado, né? Até porque, Zuri, como dizia Churchill, né? Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, que conduziu a Inglaterra à vitória sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial, em que ele dizia o seguinte: o melhor sistema é a democracia, porque não inventaram nenhum melhor. Exatamente, né? Exatamente, Renato. Exatamente por nós estarmos exercendo a democracia, que eu estou aqui com você debatendo, respondendo as perguntas, que você educadamente tem me feito, né? E de uma forma assim, absolutamente democrática. Nós temos que ter, hoje você vê, por exemplo, no governo Bolsonaro, aquelas pessoas que estão mais equilibradas são os oficiais generais, porque eles entendem e sabem da importância da democracia para o crescimento da população, para o desenvolvimento dela e, acima de tudo, pela participação, mas uma participação equilibrada. Exatamente. Prefeito, nós estamos já nos acréscimos, entretanto, de acordo com a pauta que foi apresentada, restaram inúmeros outros itens a serem abordados. E assim, queremos convidá-lo para estar conosco nas duas primeiras edições do mês de maio, respectivamente nos dias 6 e 13, mês de aniversário da cidade, para que continuemos com tranquilidade abordando todos esses outros itens que merecem, inclusive, aprofundamento. Podemos contar com a sua honrosa e especial presença? Convite feito, convite aceito. Ótimo. Estaremos aqui dia 6 e dia 13. Exatamente. Perfeitamente. E foi devidamente anotado na agenda pelo seu assessor de comunicação e dublê de operador de ar-condicionado. Sensacional, eu me divirto. O queridíssimo Fernando Moraes. E por falar em queridíssimo, também quero remeter um beijo especialíssimo, um abraço fraterno para a primeira-dama municipal, a sempre talentosa, cordial e educadíssima Cristina Vale Pinheiro Bravo, que nesse momento nos privilegia com a sua valiosíssima audiência. Encerramos pedindo ao prefeito que rapidamente convide a todos para a festa de Momo que se aproxima. Zuri, eu te agradeço, porque o Carnaval de Friburgo está sendo considerado como o segundo Carnaval do Estado do Rio, só perdendo para o Carnaval da capital, que eu acho que não tem como a gente comparar em função de ser a capital, o Rio de Janeiro ser o espaço proporcionalmente no Brasil ao espaço maior em termos de Carnaval, mas eu queria aqui convidar a todos vocês para que venham participar do Carnaval, para que participem, você que é friburguense, participe do Carnaval. Nós estamos com desfiles de blocos, desfile da escola de samba, com vários shows, um Carnaval família, um Carnaval bacana, um Carnaval animado, um Carnaval que nós estamos chamando de todos os ritmos, né? E você também, que tem um amigo, uma amiga, um parente que você queira convidar, que more fora de Friburgo, para que venha passar o Carnaval com a gente, convide, porque você vai ter um Carnaval bonito, um Carnaval alegre e, acima de tudo, o Carnaval é cultura, é geração de emprego e renda. Negócios, né? Então, eu acho muito importante que a gente valorize o Carnaval, porque Friburgo é uma cidade especial e que vai ter no Carnaval um momento também muito especial. Obrigado, Zuri. Saudações tricolores. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, amigo. A população agradece a sua responsabilidade em trazer informação de utilidade pública. Conte sempre. Mesmo com todas as dificuldades e desafios a serem superados, a informação é fundamental para que se entenda essa relação
e se amenize essas relações humanas que por vezes extrapolam os seus limites. Grande abraço, sucesso e que Deus lhe proteja e abençoe. Amém. Para todos nós. Certamente. Obrigado. Precisamos encerrar definitivamente, entendendo que, mais uma vez, cumprimos o nosso objetivo de levar até você informação de utilidade pública do seu interesse, sobretudo no que se refere às administrações públicas em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.